O bolo ainda estava inteiro sobre a mesa quando a porta se abriu com um estalo. Era nosso aniversário de casamento, 10 anos, a data que ele sempre esquecia, mas que dessa vez insistira em comemorar. Vamos jantar fora, só nós dois, tinha dito, com aquele sorriso que já não me convencia há meses. Aceitei, mais por hábito do que por esperança. Afinal, quem recusa um gesto de reconciliação mesmo que tardio? O restaurante era caro, daquele tipo que exibe pratos em porções mínimas e vinhos com nomes impronunciáveis. Ele chegou atrasado, como sempre, mas dessa vez não velei o incômodo. Até que a vi, sentada 2 mesas à frente, de costas para nós, mas com aquele vestido vermelho que ele havia elogiado por acaso semanas antes, quando o encontrei no feed de uma loja que nunca frequentava. O cabelo solto, o riso alto demais para uma refeição a 2. E então, como se o universo quisesse me humilhar devagar, ela se virou. Seus olhos encontraram os dele antes dos meus. Um segundo de pânico, um suspiro contido, e então nada. Ele não desviou o olhar, não se encolheu. Apenas sorriu, daquele jeito que eu já não via há anos. Um sorriso verdadeiro. Você está brincando, murmurei, as mãos tremendo ao redor do garfo. Ele finalmente olhou para mim, mas foi tarde. A mulher, a outra, já se levantava, o vestido colado ao corpo como uma segunda pele. Ah, então é você, disse, cruzando os braços. Ele falou que você não ligava mais. Não lembro o que respondi. Só sei que quando levantei a voz, os garçons pararam de circular, os talheres cessaram o barulho. Ele tentou me segurar pelo pulso, mas eu sacudi com tanta força que o copo de vinho tombou, manchando a toalha branca de um vermelho escuro, quase preto. Quantos anos, hein? Gritei. Quantos anos você vem me fazendo de idiota? Ele não respondeu. Só cobriu o rosto com as mãos, como se a vergonha fosse maior do que a culpa. Como se esconder os olhos pudesse apagar o que eu já sabia há tanto tempo. A outra mulher riu, um som agudo e cruel. 10 anos, querida. Mas ele só é meu A2. O bolo em casa continuou intocado. Há velas apagadas. E eu, pela primeira vez em uma década, não chorei. Só olhei para ele, para aquele homem que já não reconhecia. E entendi que algumas coisas morrem muito antes do enterro. O salão do restaurante parecia ter se transformado em um teatro mudo. Os olhares dos outros clientes queimavam como brasas, mas ninguém ousava interferir. A mulher à mesa ao lado ajustou o chale nos ombros, como se o frio de repente tivesse se tornado insuportável. Ele ainda estava imóvel, as mãos trêmulas pressionando as pálpebras, como se pudesse esmagar as lágrimas antes que caíssem. 10 anos, repeti. Agora em um sussurro que cortava mais do que o grito. E você achou que eu não ia perceber? Ela, a outra, cruzou as pernas com uma elegância estudada, o vestido justo realçando cada curva que ele um dia havia elogiado em mim. Perceber o que exatamente? Sua voz era mel com veneno. Que ele mentia quando dizia que trabalhava até tarde. Que os jantares de negócios eram só para 2. Ou que o perfume na camisa dele não era o meu. O garçom se aproximou com um pano, tentando limpar o vinho derramado. Mas eu o afastei com um gesto. Não queria que apagassem a mancha. Queria que ficasse ali como prova, como cicatriz. Ele finalmente baixou as mãos. Seus olhos estavam vermelhos, a boca entreaberta em um pedido de desculpas que nunca viria. Porque ambos sabíamos que não havia palavras. Não para isso. Eu ia te contar, murmurou. A outra mulher soltou uma risada curta. Claro que ia. Assim como contou sobre a hipoteca da casa que você escondeu dela, ou sobre o cartão de crédito que usou para me levar a Paris no aniversário dela. Paris. A cidade onde ele me prometeu eternidade em um banco de jardim, aos 23 anos. Onde eu acreditei. Levantei-me devagar, como se meu corpo pesasse mais do que antes. A bolsa estava na cadeira, mas não a peguei. Não levaria nada daquela mesa. Nem sequer o anel que ainda brilhava no meu dedo, um diamante que agora me parecia um pedaço de gelo preso à pele. Você não merece meu ódio, disse, e foi a verdade mais dolorosa que já havia dito. Porque ódio ainda era sentimento. Ódio ainda era ligação. E eu não queria mais nenhuma. Saí sem olhar para trás. O ar da noite era frio, mas não tanto quanto o silêncio que deixei para trás. Caminhei até o ponto de ônibus, embora soubesse que poderia chamar um carro. Precisava do tempo. Precisava do movimento das ruas, das luzes que passavam rápido demais, dos rostos anônimos que não sabiam, nem se importavam, com o que acabará de acontecer. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem dele. Podemos conversar? Apaguei sem ler o resto. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. Ele havia levado suas coisas, ou ela o ajudara a fazê-lo. Só restavam os espaços onde seus objetos costumavam ficar.
O gancho sem o casaco, a prateleira sem os livros de economia que nunca leu, o lado da cama que sempre ficava desarrumado. Sentada à mesa da cozinha, cortando o bolo de aniversário sozinha, percebi que as velas não precisavam ser apagadas. Elas já estavam frias há muito tempo. O açúcar derretia na língua, doce demais, quase metálico. Mastiguei devagar, como se o gesto pudesse adiar o que viria depois. O relógio de parede marcava 9h17. O mesmo horário em que, um ano antes, ele havia me dado o colar de prata, para que você nunca esqueça que existe algo que não quebra, dissera, enquanto o fecho se enganchava em meus cabelos. Agora, a peça estava no fundo da gaveta, junto com a aliança que eu havia tirado na noite anterior, sem cerimônia, como se arrancasse um curativo velho. A campainha tocou. Não era ele. Ele não tocaria a campainha. Sabia que eu não atenderia. Através do olho mágico, vi a silhueta de Clara, minha vizinha do terceiro andar, segurando um embrulho de papel pardo. Abri a porta o suficiente para que ela deslizasse o pacote entre nós. Achei que você pudesse querer isso, disse, sem olhar nos meus olhos. Ele deixou no corredor, com seu nome. O papel rasgou fácil demais. Dentro, o livro de poemas que eu havia emprestado a ele meses atrás, as horas nuas com uma marcação na página 47. A gente se acostuma a morar em apartamentos escuros e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. Ao lado, um envelope com meu nome escrito à mão. Não era sua letra. Dentro, um cheque. Assinado por ela. Pela metade do valor do apartamento. Não chorei. Não gritei. Fechei o livro e guardei o cheque na bolsa, entre um recibo de farmácia e um ingresso de cinema amassado, 2 lugares, sessão das 7, um filme que ninguém lembrava o nome. Depois vesti o casaco que ele costumava dizer que me fazia parecer uma estranha elegante e saí. A rua estava úmida de uma chuva que caíra enquanto eu cortava o bolo. Andei até a livraria da esquina onde o dono, um homem de óculos emendados com fita adesiva, me cumprimentou com um aceno. Não perguntei por quê. Ele também não. Preciso de um mapa, falei. Qualquer um em específico? Um que não tenha nada a ver com esta cidade. Ele me entregou um atlas antigo, com capas desgastadas e páginas que cheiravam a mofo. Abri ao acaso. Os dedos pararam sobre um ponto minúsculo no meio do oceano. Ilha de São Tomé. Um lugar onde as casas eram pintadas de azul claro, as praias não tinham nome e as pessoas comiam peixe cru com as mãos. Quanto custa? Para você nada, respondeu, virando a página do jornal que lia. Mas deixe o livro de poemas aqui. Não vai precisar mais dele. Naquela noite, enquanto arrumava a mala, encontrei a carta que ele havia escrito no primeiro mês de namoro, escondida dentro de um sapato que não usava há anos. Um dia, quando a gente estiver velho e chato, vou te levar para algum lugar onde o mar seja tão verde que pareça mentira. Rasguei em tiras finas, sem pressa, e joguei pela janela. As tiras voaram um pouco, dançaram no ar, antes de caírem sobre o asfalto, onde um gato preto as cheirou e seguiu o caminho. No aeroporto, o voo estava atrasado. Comprei um café ruim e um sanduíche que sabia a papelão. Ao meu lado, um casal de idosos discutia em voz baixa sobre malas extras. Ela queria levar mais sapatos. Ele dizia que não havia espaço. Mas e se chover? Ela insistia. Aí a gente compra outros lá, ele respondia, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Pensei em ligar para minha mãe, em contar tudo, em pedir que ela me dissesse que tudo ficaria bem, como fazia quando eu era criança e acordava com pesadelos. Mas o celular estava no modo avião antes mesmo que a ideia se formasse por completo. Quando o avião decolou, pressionei a testa contra a janela. Lá embaixo, a cidade se reduzira a luzes tremeluzentes, como velas prestes a se apagar. Fechei os olhos e respirei fundo. Não havia mais nada para dizer. Não havia mais ninguém para ouvir. E pela primeira vez em muito tempo, isso era o suficiente.